E lindões, estamos de volta e agora na presença da ilustre doutora Tatiane Lessa. Nós vamos conversar sobre Outubro Rosa, ela que é mastologista, cirurgiã geral, intensivista, e está aqui representando o nosso centro oncológico. Muito bom dia, Tatiane. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes em casa. Tudo bom? Pode aproximar um pouquinho mais o microfone para você, para sua voz ficar mais nítida e as pessoas te ouvirem melhor. E, gente, a gente já estava conversando aqui, né, Tatiane, nos bastidores, tudo mais. E olha, eu vou começar já até para a pergunta que eu troquei uma ideia com ela já antes aqui. Eu perguntei para ela, porque a gente vê todo mundo falando muito sobre Outubro Rosa, né, principalmente em outubro, tal, né? Óbvio que são ações que a gente deve fazer ao longo do ano, né, o ano inteiro. Mas outubro acaba sendo marcado pra gente poder discutir mais sobre isso. E eu perguntei pra ela qual era a maior dificuldade, se as mulheres já tinham essa consciência de um quadro geral, assim, né, sobre o que fazer. E conta pra eles o que você me contou, Tatiane. Na verdade, o trabalho e o cuidado com as mamas você pode ser feito e deve ser feito o ano inteiro. O que acontece é que outubro foi desenvolvido um mês para lembrar. Chegou em outubro, você não fez ainda a sua mamografia, não foi examinada, olha, dá tempo ainda. E esse lembrete serve justamente para ser direcionado a algumas ações do governo federal e dos governos municipais. Então, no Brasil a gente tem algumas diferenças, por exemplo, tem algumas áreas que não tem tanto mamógrafo, e aí existe uma força-tarefa gigante para que, nesta época, tenta resgatar quem que até hoje não fez. Então, se você já fez sua mamografia ao longo do ano, o seu médico já te examinou e tá tudo bem, você não precisa fazer exame agora em outubro. Mas se você não fez, esse lembrete é justamente para você. Olha, tá na hora de fazer o seu exame regular. E o outubro, apesar de ser o câncer de mama, a prevenção do câncer de mama ser o principal lembrete, a gente lembra também do preventivo ginecológico tradicional. Então, assim, chegou em outubro, você ainda, olha, as mulheres geralmente cuidam dos filhos, dos maridos, das casas, dos trabalhos, mas a própria saúde ali fica dependendo. Disso, então outubro é um lembrete, assim, ei, olha, você já fez? Não? Então vamos fazer. Perguntando, desculpa, só minha ignorância, a mamografia ela deve ser feita de quanto em quanto tempo? Existem, na verdade, 2 programas de triagem geral, tá? O Ministério da Saúde, ele recomenda a mamografia a partir dos 50 anos. Entendi. Quem fez 50 anos já faz uma mamografia, independente se está sentindo alguma coisa ou não, mesmo sem sentir nada de rotina. E esse rastreio pode ir até os 70 anos. No entanto, as sociedades que tratam câncer de mama, então a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Americana, nós indicamos um pouquinho antes, porque a gente observa que existem uns casos isolados que começam a partir dos 40. Então, para todo mundo, você, mulher, você fez 40 anos, procura o seu médico, ele vai te examinar, vai te avaliar, às vezes o ginecologista consegue fazer isso muito bem, e se achar que vale a pena, ele já vai te pedir uma mamografia. Se achar que não, ele vai te rever em um ano e avaliar isso. Então, do modo geral, você deve ser avaliada, examinada a partir dos 40 anos, tá? E esse rastreio, ele funciona inclusive nas unidades básicas, tá? Costuma-se ter um enfermeiro líder nas unidades, então no seu posto de saúde provavelmente tem um enfermeiro que está responsável por isso, e caso você tenha alguma dúvida, você pode procurar diretamente o enfermeiro da unidade. Os protocolos de mamografia, o enfermeiro da unidade consegue solicitar e realizar. Então, se você tiver alguma dúvida, procura o enfermeiro da sua unidade básica, do posto mais próximo de casa, e eles vão te orientar. E agora, em outubro, eles costumam fazer, inclusive, abrir dias só para isso. Para você que lembrou, viu uma campanha e lembrei que eu não fiz os exames. As unidades, elas já ficam preparadas para isso, para tentar realmente solicitar mamografia, examinar, checar os exames antigos que às vezes a pessoa faz e não leva para ser avaliado. Então, pode procurar. Caso a pessoa sinta alguma coisa diferente, olha, senti uma coisa estranha aqui no meu peito e eu não sabia se eu tinha isso antes, ela pode procurar realmente um médico independente da idade. Não precisa esperar os 40 ou 50 anos. É isso que eu te perguntar, né? Até comentei no off aqui que eu tenho uma amiga que ela já muito jovem já tinha alguns sintomas, digamos assim, né? E
como que isso já é identificado mesmo? É pelo autoexame? Até as pessoas mais novas. Na verdade, o autoexame, ele é fundamental para que você conheça o seu corpo e caso alguma coisa não esteja dentro do que você tá acostumado, você procure uma ajuda. Mas quando a gente fala assim de prevenção do câncer mesmo, o ideal é a mamografia, tá? A mamografia é um exame extremamente rápido, é barato, se você for olhar, né? Tem série de exames bem mais caros. Tem em praticamente todos os municípios do Brasil. E é um dos únicos exames que a gente consegue encontrar lesões pré-malignas. O que é isso? Não estou sentindo nada, não pego nada, tem alguma coisa na mamografia que me sugere que aquilo ali pode ser um tumor. Entendi. E não é raro, tá? Às vezes a gente faz a biópsia e você encontra uma lesão pré-maligna. O que é isso? Ele não é um câncer ainda, mas a gente sabe que se deixasse aquilo ali por alguns anos, os estudos mostram que aquela área que foi retirada viraria um tumor. Então esse é o grande benefício da mamografia. É o único exame que consegue me dar um diagnóstico de câncer antes desse tumor estar grande. Antes dele desenvolver, antes que eu consiga pegá-lo, que é o que a gente chama de diagnóstico precoce. E isso independente da idade. Independente da idade, Entendi. né? Entendi, muito interessante. Eu tava perguntando, também eu perguntei pra ela no off, vou trazer a pergunta aqui pro ar novamente, porque eu achei muito curioso. Eu perguntei qual era a maior limitação, o que deixava, o que causava as pessoas não irem, as mulheres de repente não irem fazer os exames. Porque, tipo assim, nós temos inúmeras campanhas relacionadas à saúde que ocorrem o ano inteiro, mas eu arrisco dizer que Outubro Rosa é uma das maiores projeções. A gente tem a campanha contra o HIV, tem outras campanhas que rolam durante o ano, propriamente a campanha de sangue, mas o Outubro Rosa parece que a mídia, no geral, abraça mais. A gente vê aí nos grandes programas, na televisão, nos grandes sistemas de comunicação sendo abordado. Ou seja, eu acredito que alcança a maior parte da população sobre o Outubro Rosa. Mas ela me deu um dado muito curioso do porquê que, de repente, as mulheres não vão. Aí, conte pra gente também no ar, Tatiana, porque é muito curioso. Sobre o alcance, né, da campanha do Outubro Rosa. Esse alcance, o Outubro Rosa é praticamente mundial, tá? Se você entrar hoje no site de congressos internacionais, você vai observar. Na França tá fazendo, Estados Unidos, Inglaterra. Então, o outubro, ele meio que foi determinado. É uma campanha mundial mesmo, né? Acontece em outubro todo mundo. E por que isso? Por que existe tanto investimento, né? Porque você investe tempo e dinheiro nessas campanhas. É porque o câncer de mama, infelizmente, ele é muito comum. Desde 2021, o câncer de mama ele se tornou o primeiro câncer no mundo. Ele é o principal hoje em quantidade de pessoas com câncer. E a mamografia ela já mostrou que reduz em 30% os casos de morte e complicações em decorrência do câncer. Ou seja, a gente consegue realmente curar. Câncer de mama tem cura. E quanto antes eu descubro, melhor. Então, para isso que serve o lembrete. Tá? E se for pensar também, igual a gente está falando igual do centro oncológico, atende pessoas, tal. Se a gente for pensar isso a longo prazo, prevenir essa galera toda, inclusive você acaba esbarrando lá na frente questões também de recurso. Você poupa muito mais recurso, ao invés de você preveniu ali, você não vai precisar tratar aquela pessoa. E com relação à mamografia, muita gente, assim, com relação à exposição midiática, como é um câncer muito comum, é difícil ter alguém que não conhece alguém que teve um câncer. E quando isso atinge, quando você conhece alguém, quando você vive essa realidade na sua vida pessoal, conhece alguém que teve câncer, entende o sofrimento, o medo, todas as questões, é impossível você não querer participar disso. E é isso que acontece com a mídia. Muita gente famosa já anunciaram, né? Eu tive câncer, e isso leva os amigos a falarem também a respeito, então eu acho que isso é fantástico. Tem muita gente que vem pra gente na campanha do Outubro Rosa. A pessoa, olha, eu nem sabia, nem lembro quando foi que eu fiz. E pós-pandemia, a gente teve uma dificuldade, né? Teve uma queda nas avaliações durante a pandemia, óbvio, né? Esperado. E algumas pessoas, durante a campanha, nossa, agora que eu lembrei, eu nem lembro a última vez que eu fui, eu vi a campanha, então eu vim fazer o exame. Sim. Realmente resgata as pessoas. E eu acho que o grande medo que elas têm da mamografia é a dor, né? Isso que eu achei o mais curioso. Porque um dos fatores delas não fazerem a mamografia é por sentir dor na hora do exame.
As mamografias mais antigas, que eu acho que a gente não deve nem ter mais. Os aparelhos, os né? aparelhos, né? Os aparelhos mais antigos, que eles eram analógicos, às vezes eles precisavam apertar um pouquinho mais e realmente incomodava, principalmente quem tem mama muito jovem. Quem já amamentou costuma ter mais facilidade, não costuma ter tanta dor. Só que hoje em dia os aparelhos são praticamente todos digitais, eles são bem mais modernos, não precisa comprimir mais tanto a mama, e é um aparelho, e isso tornou o exame ainda mais rápido, realmente são poucos segundos na máquina. Deve ter sensores que já conseguem dentro, né? Sim, a análise dentro ali, né? Não precisa espremer pra sentir, de repente, né? Sim, o exame hoje ele é praticamente todo digital, então ele deixou, eu não preciso apertar, né? As pessoas falam apertar. Não preciso comprimir, não precisa ficar muito tempo no aparelho, então o aparelho dura, o exame em si dura realmente poucos segundos. Eu acho que esse é o grande medo. E o segundo medo é o medo do e se der alguma coisa, né? Entendi. E só tem aquele ditado, né? Só tem doença que procura. Os antigos falam muito isso. Como pode, né? Mas não pode, na verdade, como pode, não pode ser assim, né? Porque a questão toda é conseguir detectar em estágios iniciais, né? Exatamente. Tem gente que na biópsia você já resolveu o problema dela. Você não precisa fazer uma cirurgia maior, já tá resolvido, né? Você comentou também um caso muito curioso de atender pacientes que ali, de repente, naquela mamografia já detectou alguma coisa, mas você vai resgatar ali no exame antes, no exame anterior, né? E a pessoa nem levou o exame para o médico ver. É muito importante fazer a mamografia, mas é importante também que você pegue o seu resultado e que leve para o médico ver. Com certeza. Às vezes a gente pega alguma pessoa que sentiu alguma coisa na mama. Eu vim aqui porque eu senti esse carocinho. Aí você examina e você deixa eu ver sua mamografia, ela traz a mamografia antiga, que já tinha alteração. Mas nessa época aqui, nem sei, não fui no médico, não levei. Eu vi aqui escrito 0 não é nada, eu não levei. Cara, mas eu acho que principalmente depois da tecnologia, das pessoas terem o celular na palma da mão, eu acho que as pessoas realmente acreditam no doutor Google. Não é isso? E aí ela pega o exame, como ler o exame tal? Aí começa, gente, pelo amor de Deus, tem dados que tem que ser lidos pelo profissional. Sim. Não é isso? A mamografia, ela te dá uma triagem, né? Um screen ali onde que você consegue tomar uma decisão a partir daquilo. Só que a decisão não é tomada só pelo exame em si, né? Eu tenho que avaliar essa pessoa. Qual que é a história dela? Ela tem fator de risco para ter câncer? Ela não tem? Qual que é a história dessa família? E o exame físico, né? Não é só a mamografia, mas realmente a mamografia vê coisas que a gente não tem como pegar. E esse é o nosso objetivo principal. Mas tem que levar o exame. Com certeza, né? O exame é um dos principais. Gente, a gente está conversando aqui com a doutora Tatiane Lessa, a gente está conversando sobre o Outubro Rosa e todas as ações de prevenção que a gente sempre lembra nesse mês, mas que é para o ano todo. Vou voltar aqui para nossa programação musical, daqui a pouco tem break também, e daqui a pouco tem mais doutora Tatiane conversando com a gente aqui. E aí eu vou para uns fatos mais curiosos e midiáticos aqui pra gente comentar, tá show? Daqui a pouco a gente volta! Mais conteúdo pro seu dia. E a minha curiosidade, que eu lembrei, inclusive nos bastidores também aqui com a doutora Tatiane, eu vou relembrar e resgatar esse assunto com você, que vocês lembram com certeza. Angelina Jolie, nossa estrela do cinema mundial. Teve um bafafá, hoje não é o quadro da Isabelle Lopes, mas foi um bafafá uns anos atrás, que a Angelina Jolie tinha removido, né, os seios. Não sei se essa terminologia é certa, ela vai explicar, a doutora vai falar certinho pra vocês, mas que ela tinha feito essa cirurgia de prevenção porque ela tinha alto nível de desenvolver câncer futuramente. E Tatiane, dei os termos corretos para essa informação pra gente, por favor. E conte as entrelinhas dessa situação, que eu achei várias informações muito legais sobre isso. O caso da Angelina Jolie, ele é bem icônico na medicina, porque é uma pessoa, primeiramente, linda, muito famosa no mundo inteiro, e que, apesar dela não ter dado muita entrevista a respeito disso, ela publicou poucas notas, aconteceu num momento que algumas coisas, por exemplo, aqui no Brasil não eram nem autorizadas, tá? Esse tipo de cirurgia, na época, no Brasil, era feito a nível de pesquisa ainda, algumas coisas não eram autorizadas. Que é o seguinte, a grande maioria, mais de 90% das mulheres que terão câncer de mama, elas não vão ter nenhuma alteração de mutação.
eu costumo falar com as pacientes que é o azar, né? Quando você nasce com o seu número ali e por acaso você foi sorteada. Explica pra galera o que seria a mutação. E aí só 10% dessas pessoas vão ter mutação. O que é isso? É um defeito, é um erro genético que é passado, né, de geração em geração pela família. E aí cada mutação, né, cada doença vai ter sua representação típica, mas assim, como se fosse bem claro, é como se você herdasse da sua família uma facilidade para ter câncer. Existem várias mutações no mundo inteiro. O Brasil tem uma mutação muito comum que pega um pouco a história da colonização brasileira, né? Se você pega o Cone Sul aqui, você pega Espírito Santo, Rio, São Paulo e vai descendo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa área do mapa tem uma mutação bem comum e aparentemente parece que isso foi passado pelos tropeiros, que iam descendo e fazendo filhos, arrumando uma mulher em cada ponto. E tem essa história da mutação no Brasil. O caso da Angelina Jolie é o seguinte, ela tem uma mutação extremamente rara e extremamente agressiva. É como se, assim, ao longo da vida ela fosse ter 80% de chance de ter câncer de mama, que é a mutação BRCA1 e BRCA2, né, que são mutações irmãs. E o que acontece é que com essa mutação, a chance de ter câncer é tanto que ela fez uma cirurgia chamada cirurgia redutora de risco. Não é para todo mundo. Às vezes eu costumo explicar para os pacientes, não é porque você teve um câncer que você vai ter na outra, não é que você teve um câncer que você vai ter de novo. Cada caso é um caso, raro, né? É sério, é muito raro mesmo. E aí, ela fez isso, óbvio, né, com um acompanhamento médico, com recomendação, com vários testes genéticos, porque a mãe dela tinha tido câncer de mama de uma forma muito agressiva, a avó e a tia. Então, são 3 casos muito próximos, parentes de primeiro grau, de sangue mesmo. E esses familiares tinham tido câncer muito jovens, 30 e poucos anos. Isso realmente é fora do normal. Não entra, se a gente for lembrar do primeiro bloco, não entra nem no programa normal de investigação. Que geralmente é a partir dos 40, né? E aí o que acontece? Nesses casos está indicado, sim, está autorizado a retirada das mamas preventivamente. Mas eu volto a dizer, isso é raríssimo. São casos muito específicos, não é todo lugar que faz. E é só para alguns casos de mutação genética mesmo. Não é permitido fazer essa pesquisa em menor de idade. Entendi. Então, só as mulheres adultas que podem fazer essa investigação. E esses casos são bem específicos. Quando você for acompanhar com o seu médico, ele vai avaliar, geralmente a gente avalia, faz o cálculo de risco, vê se a família tem alguma coisa, faz o cálculo do familiar, né, para ver se tem relação mesmo. E se a gente achar que tem indicação, é solicitado a pesquisa de mutação. Mas, assim, volto a enfatizar, isso é muito raro, é bem menos de 10% das mulheres, ou seja, a grande maioria, 90%, não vai ter, não tem indicação de fazer a pesquisa. Entendi. Ficou ligado aí, né, gente? Não quer dizer que você possivelmente tem um caso na família que vai ser as condições como o da Angelina Jolie, por exemplo. Cada caso é um caso e ele precisa ser analisado, né? De acordo aí com muitas questões, né? Genética, familiar, enfim. Uma curiosidade, Tatiane, o câncer de mama, ele é exclusivamente genético, essa herança genética, ou a condição de vida, o modo de vida também pode vir a trazer, tipo alimentação? Quais são os fatores? Na verdade, o modo de vida pesa muito mais do que a genética, tá? Os casos de câncer de mama de origem genética são raros, menos de 10% da população total. A grande maioria é esporádico. Lembra que eu falei que você nasce, você ganha um número ali e por um acaso você é sorteado. Isso é realmente desse jeito, é esporádico. No entanto, tem pessoas que compram o bolão, né? Elas vão aumentando as possibilidades. E quais são as coisas que a gente sabe hoje que interferem diretamente com o câncer de mama? Que não é que vai dar câncer de mama, mas que vai ajudar, vai facilitar que aconteça. O cigarro já está confirmado, as pessoas que fumam, ela tem um pouco mais de câncer de mama, realmente, não só mama, né? Mas como a gente está falando hoje exclusivamente de mama. Então, para você que fuma e que quer parar, quer reduzir, existem programas, inclusive em unidade básica, com medicação e com terapia para ajudar a reduzir. Então, o cigarro realmente, o máximo que a pessoa conseguir reduzir, ajuda. As pacientes diabéticas e as pacientes que têm insulina alta, tá? Não tô falando aquelas que usam insulina, tô falando as pessoas que quando fazem exame, né, essas pacientes diabéticas, ela tem mais chance de desenvolver o câncer de mama.
A diabetes, né, de uma maneira geral, ela inflama, mantém a pessoa muito inflamada e mantém a mama com mais chance de ter o câncer de mama. Quer dizer que eu sou diabética, eu vou ter câncer? Não. As pessoas que são diabéticas, mas que estão bem tratadas, estão com a glicose controladinha, tá com o nível adequado, essas pessoas vivem o risco igualzinho o resto da população. Entendi. Agora, uma coisa que vale muito, muito a pena enfatizar realmente é o peso. A obesidade é o pior fator para câncer de mama. É o que mais ajuda, é o que mais estimula, o que mais facilita as pessoas a terem câncer de mama. Câncer de mama é uma doença quase que exclusiva de gordinha. Se você for olhar as pacientes no centro oncológico, uma ou outra são mais magrinhas. A grande maioria estão realmente acima do peso. E existe uma estatística que essa é nova, né? É um estudo americano, que eles mostram que 5 quilos acima do peso aumenta em 11% a chance de você ter câncer de mama. Nossa, 5 quilos. Imagina aí 10, que loucura. 15, 20, 30 quilos acima do que devia. Isso não é uma condição que vai acontecer, não é isso. Mas, assim, é um estímulo a mais pra gente conseguir manter o peso mais próximo do adequado. Eu acho que foi uma palavra que você usou, ele facilita, exatamente, né? Ele somatiza ali no seu organismo para que aquilo ali aconteça. Que informações, né? Olha, fiquei chocado, mas eu vou te falar, às quintas-feiras também a gente faz um quadro aqui no Rascão chamado Rasca Saúde. A gente faz com um educador físico, nutricionista e com uma moça psicóloga também conversando sobre isso. E a gente vai falando sobre vários assuntos, mas sempre a gente acaba voltando a essa questão que a gente está falando agora, sobre alimentação, sedentarismo e tudo mais. Eu acho que o maior desafio, essa é só uma percepção minha, tá? Você me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que o maior desafio, assim, de repente, da comunicação da medicina, digamos assim, ou do bem-estar, é fazer com que as pessoas entendam realmente e reflitam sobre esses comportamentos. Porque é lógico que as pessoas não vão pensar, porque nem todo mundo vem daquela época, mas uma coisa que a gente tenta enfatizar muito para as pessoas aqui é a indústria alimentícia, né? Tipo assim, o estímulo, porque esse lance de comer pra caramba e tal, é realmente pra engordar os caixas e os dinheiros da grande indústria da alimentação. A publicidade, obviamente, também colabora pra isso, mas o que as pessoas têm que pensar a indústria hoje acabou fazendo todos esses alimentos rápidos e cheios de conservantes, etc., pensando na longevidade daquele produto na prateleira para a pessoa consumir, não porque ela precisa consumir. Então as pessoas não têm ainda... Eu acho que esse é o pensamento mais básico que as pessoas precisam entender, que ela é uma vítima ali da indústria da alimentação. E aí você não muda muito seus comportamentos porque é tudo muito cômodo e você hoje come o delivery que chega na sua porta, que você pede pelo aplicativo. A verdade é que comer é muito bom. Né? E o que a pessoa precisa ter em mente é saber fazer umas escolhas melhores e tentar manter a questão do peso o mais benéfico para você mesma. Porque o que acontece? Esse excesso de peso, ele realmente aumenta o risco de alguns tumores, tá? Mama, endométrio, ovário, intestino, todos são cânceres associados diretamente à obesidade. Então, assim, não é que eu tô fofinha, isso vai ser um grande problema na minha vida, mas realmente se você tá acima do peso, o ideal é que você melhore a sua condição física. Não tô falando de fazer loucuras para emagrecer, mas tentar usar uma alimentação mais saudável possível para que você fique no peso mais confortável possível para sua altura, para sua idade. A verdade realmente é essa. Eu acho que as pessoas também não refletem também na história do ser humano também. Nosso corpo, antes lógico, né? Na época lá das cavernas, enfim. Mas nosso corpo foi feito para se movimentar. A gente corria atrás da caça, né? O tempo inteiro acordava, dormia o tempo inteiro correndo e se exercitando e tal. E aí a gente foi evoluindo de um jeito que transformou a nossa rotina mais cômoda. E não é o que deve ser pro nosso corpo, né? Bom, gente, estamos voltando aqui pra nossa programação musical. Daqui a pouco tem mais Tatiane só conversando pra finalizar nosso bloco, né? E eu vou pedir pra ela conversar com a gente como que pode ser feito esse atendimento e como pode ser feito esse processo de análise. Busco no postinho, agendo aonde, vou em não sei o quê. Enfim, vamos passar essas informações pra você, tá show, Tati? Tá, olha, eu tô íntimo, Tati. Eu comecei com a doutora Tatiana Lessa, tô terminando com Tati. Daqui a pouco a gente volta. Música, entretenimento. Outubro Rosa com a doutora Tatiane Lessa. Bom, Tatiane, e hoje pensando, como eu comentei no primeiro bloco, Tatiane é representante aqui também do Centro Oncológico aqui da nossa cidade.
Quais seriam os primeiros processos a nível, né, com apoio, né, o que a gente tem de assistência aí da rede municipal de saúde? Como que seria o passo a passo para esses atendimentos, assim, para uma mulher que queira fazer uma investigação aí mais a fundo, que ainda não esteja nesse ciclo aí de revisões para a saúde? Vamos lá. Lembrando que o Outubro Rosa é um lembrete, né? Para que ninguém esqueça de fazer o preventivo ginecológico e o preventivo do câncer de mama. Vamos lá. Mulheres, a partir da primeira relação sexual, devem fazer pelo menos um preventivo ginecológico. Isso pode ser feito em qualquer unidade de saúde, com o ginecologista. Tem o dia da coleta com o enfermeiro também. Então, que é o preventivo ginecológico padrão, que o pessoal chama de preventivo, ou Papa Nicolau, é a mesma coisa. E o ideal é que seja feito dos 25 anos, a partir dos 25 anos. A cada ano, de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, mas isso quem vai definir é o seu resultado. Vai fazer o primeiro, dependendo de como vier, você vai acompanhar. Em relação à mama, nas unidades de saúde, você pode solicitar uma consulta para avaliar. Você pode chegar e falar, olha, vim marcar a consulta para o Outubro Rosa. O pessoal já sabe. Unidade de saúde são as unidades dos bairros, né? As unidades dos bairros, os postos e em alguns casos, os 100. E aí essa paciente vai ser avaliada, se ela já tiver idade, vai fazer a mamografia e eles já devem retornar um período para poder reavaliar esses resultados. Importante, né? Tem que voltar para mostrar o resultado. Com certeza. Para paciente que deseja fazer isso de forma particular ou que tem plano de saúde, geralmente o próprio plano de saúde existem alguns programas para a saúde da mulher, então só avisa, olha, preventivo, ele já tem uma forma mais rápida de avaliar. Em caso de alguma suspeita, o que eu faço? Olha, minha mamografia veio alterada. E aí, o que eu faço? Então, você precisa retornar na sua unidade. Todos os médicos de unidade, eles vão direcionar para que seja feita realmente a investigação. Vamos lá. A mamografia, ela não me fala se eu tenho câncer ou não. A mamografia não me fala se eu tenho algum problema sério na mama. O que a mamografia me mostra é o seguinte, olha, tem alguma coisa aqui, é melhor investigar. E essa investigação é feita com o especialista. Então, se vai precisar de biópsia, se não vai precisar de biópsia, a própria unidade vai direcionar. E lembrando que, assim, das mamografias que são feitas, nem todas vão dar alteração. A grande minoria, graças a Deus, vão dar alterações para precisarem ser investigadas. E essa investigação para a mulher, volto a falar, a partir dos 50 anos para todas as mulheres, tá? A partir dos 40 anos para as mulheres, principalmente que tem alguma história, que tem alguma queixa, que já tem alguma alteração na mama. Mas independente disso, independente da sua idade, da fase que você tiver na vida, se você sentiu algo diferente, percebeu a pele estranha, o mamilo diferenciou, se você sentir qualquer coisa diferente na mama, você pode procurar atendimento médico. As unidades de saúde têm as demandas, né? São aquelas consultas para quem está precisando de alguma coisa um pouco mais rápida. Tem as marcações gerais, tem a marcação via especialista, né, que vai ser direcionado, ou pode procurar diretamente. Entendi. Muito bom, Tatiane. Esse foi o Rascaon de hoje, gente, com esse papo ótimo com a nossa convidada especial, doutora Tatiane Lessa. Tatiane, muito obrigado. Antes da gente encerrar, vale lembrar, né, que foi mencionado aqui, só você entrar no site, você que esteja interessado nas ações de Outubro Rosa, principalmente promovidos aí pela Prefeitura de Angra, é só você entrar no site da Prefeitura, que tem lá todo um cronograma recém-postado das ações que vão acontecer gratuitamente aí durante outubro. Então, ações educacionais, eventos relacionados também à saúde, tá tudo lá descrito direitinho, né? Então, Tatiane, muito obrigado. Lembrando que qualquer novidade que você tenha lá que precisa ser compartilhada com as pessoas de interesse público, tanto de ações também do Centro Oncológico, não esqueça da gente, pode chamar, avisa que você vem, que a gente chama para vir aqui conversar sobre isso, tá bom? Mas de tudo que eu queria deixar bem claro aqui hoje, do dia inteiro, é que assim, o câncer de mama tem cura, tá? Então,
tudo isso que a gente falou de cuidado com a saúde, alimentação, com o peso, de realizar a mamografia, de ser avaliado, de conhecer seu próprio corpo, é justamente voltado para isso. O câncer de mama tem cura. E quanto antes você descobre, mais fácil menos tratamentos eu preciso fazer para chegar até essa cura. E hoje não contar com a sorte, né? Não pode ficar contando com a sorte. Faz o exame e não leva. Achei isso muito doido. Você falou, ela comentou que, pra quem não tava antes, que muita gente faz o exame e não leva pro médico conferir. E assim, hoje em Angra a gente tem tratamento, a gente consegue fazer o tratamento sem precisar sair daqui, né? O que realmente é um ganho. Um ganho muito grande, né? Um ganho ótimo recente aí pra gente com todo esse tratamento. Antigamente via isso acontecer muito, né? As pessoas indo pra fora pra conseguir fazer o tratamento. Tinha todo o desgaste da viagem, né? Enfim. E agora a gente conta com toda a programação aqui para sua saúde. Muito obrigado, tá, Tatiane? Você quer deixar seu Instagram ou algum meio do Centro Oncológico para as pessoas acompanharem? Tem algum veículo online? Quem tiver alguma dúvida pessoal, quiser me mandar, meu e-mail é tatianelessa, mastologia@gmail.com, para tirar alguma dúvida. Doutor, eu quero receber o folheto do Ministério da Saúde, o que eu faço? Pode me encaminhar. O meu Instagram é tatiane_lessa. E quem tiver alguma dúvida, tô perdida, não sei o que eu faço, pode procurar sua unidade de saúde, que eles costumam ter agora nessa época alguém disponível para retirar a dúvida, e podem procurar alguma informação também no Centro Oncológico, que costuma ter alguns folhetos informativos. Muito bom, muito obrigado, Tatiane. Gente, essa foi a doutora Tatiane Lessa. Muito obrigado, Tatiane, pelas suas informações. Volte sempre, tá? Estamos aqui prontos para novas conversas. Olha, eu fiquei vários dados curiosos aqui hoje. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Gente, vamos ficando por aqui. O Rascaon de hoje está terminando. Vocês tenham um ótimo dia. Amanhã a gente tá de volta a partir das 8h.